Alô, amigos, o meu bom dia para todos vocês. Hoje, sabadão de sol, né? Um sábado gostoso aqui em São Paulo, pelo menos, né? Sábado bacana, legal, muito bom. Contrasta com o nosso clube. Pessoal, eu tenho duas cadelas, a Luna e a Nicole, né? E elas fazem questão de ficar no meu pé quando eu vou gravar vídeo. E eu não tenho coragem de tirá-las. E uma dorme que ronca, pequenininha, maior que o Shai. A outra é uma Border Collie. De vez em quando vocês devem vê-las passeando, faz um barulho de pezinhos aí, são elas andando aqui. Então, bom domingo a todos vocês. Hoje eu vou dar um salve aqui aos grupos do Facebook que me acompanham sempre aqui e aos meus amigos também que colocam sempre seus comentários lá no nosso chat. Alguns comentários realmente são maravilhosos, viu? Gosto demais. Não tem dado tempo, às vezes assim, tem ficado um ou outro comentário para trás aí que não dá tempo de eu responder, mas eu leio todos, gente. Eu leio todos, para falar para vocês a verdade. Eu leio todos mesmo. Então, pessoal, eu tenho um amigo na escola, um professor, e ele me disse outro dia assim: professor Mário, tive uma sorte. Falei, por quê, rapaz? Ele falou assim: olha, esse pagamento desse mês aqui não veio para mim porque eu não havia pego aulas aqui na escola até a data que fechava a folha de pagamento. Então, fiquei sem pagamento esse mês, passei um sufoco esse mês passado e fiquei desesperado atrás de dinheiro para poder passar o mês. Aí ele falou, só que tem coisas que parece que é por Deus, viu? É o seguinte, eu fui lá no banco ver minha conta, caiu uma execução fiscal maior que meu pagamento que eu nunca esperei na conta, indevidamente. E eu não iria conseguir receber. Então agora a escola vai pagar o mês que vem, já estou sanando esse problema, aí eu vou poder sacar os dois pagamentos no mês que vem e resolver o problema. Bom, estou contando essa história para vocês pelo seguinte, vejam só. O São Paulo, a gente vê que está tudo perdido, né? O pessoal está assim, não sabe o que faz, a diretoria está sendo omissa, os jogadores voltam a se criar aquelas panelas de sempre, né? São Paulo sempre foi assim lá, nesses últimos anos, né? Quando passou a não ganhar nada, né? O departamento médico, houve lá uma pequena mudança, demitiram um médico lá, mas no fundo se ajeita um lugar aqui, se ajeita um lugar ali para outro, né? O São Paulo tem vários conselheiros ali no departamento de futebol. Hoje a gente vê o Muricy, que parece que, pelo que a gente vê, não apita mais nada, né? A gente vê esse Belmonte aí, que é um camarada que também parece que não entende nada de futebol. Tem um tal de Chapecó lá que é conselheiro também, que ninguém sabe o que faz ali. Existe aquele outro técnico que era de São Paulo, até me esqueci o nome, ontem eu já não me lembrava, hoje piorou. Aquele que saiu de São Paulo, era assistente técnico, depois processou o clube, e depois voltou com o Muricy, que também ninguém sabe o que faz. Então, enfim, existe um monte de gente lá dentro que a gente não sabe o que faz, né? Agora, o que é certo é que parece que na Barra Funda existe alguns empregos vitalícios, né? As pessoas não saem, não se muda nada. Agora, com a falta de atitude do departamento de futebol, falta de atitude do presidente, falta de atitude do conselho. Então, é um clube que, com esse sistema aí que está aí, de votação pelos conselheiros apenas, e as pessoas não participam, os sócios não participam, os sócios torcedores não participam. E eu acho também que até a torcida uniformizada poderia participar disso, né? Independente, acho que deveria ter direito de participar, nem que fosse com um voto aí simbólico, alguma coisa, deveria ter direito de participar, né? Dos destinos do clube. Porque não é certo, 20 milhões de torcedores tem o São Paulo aí por baixo. E 200 conselheiros, 200 e poucos conselheiros decidirem o que vai acontecer no São Paulo, né? Eu acho isso muito ridículo, mas muito ridículo mesmo. Mas voltando ao assunto inicial,
Vejam bem, o São Paulo, desclassificado que foi aí do Campeonato Paulista, num vexame, numa vergonha histórica, mais uma daquelas vergonhas que nós agora estamos acostumando, né? O São Paulino que era ganhador, o São Paulino que era uma torcida, né? Que conhecia o sabor da vitória, que conhecia o sabor de ser campeão da Libertadores, de brasileiros, tricampeão brasileiro seguido assim, né? De conhecer o gosto de ser tricampeão mundial, o time que nunca caiu para a segunda divisão, um time que sempre que saiu do Brasil chegou lá fora para disputar campeonato mundial e trouxe o caneco, nunca deu vexame de ir lá e perder, ser desclassificado logo de cara. Agora enfrenta a situação de apanhar de 5 dentro de casa com um treinador, né, de ser desclassificado por Mirassol, Água Santa, de ser desclassificado aí por times aí que a gente realmente em outras épocas nunca aconteceria. Agora, o nosso presidente, que eu já até defendo a permanência dele no cargo, porque eu não vejo lá no São Paulo assim, com base, com sustentação política, ninguém melhor que ele, viu? São todos parecidos assim, é difícil falar de um de outro, porque aqueles que poderiam, que teriam, a gente pensa, porque tem empresas fabulosas aí que poderiam ter sucesso, não querem, né? E também tem aquele problema, às vezes a gente vê em outros clubes aí, o cara tem, né, um sucesso na vida pessoal dele, financeiramente, mas no clube ele põe o clube em situação financeira difícil. É muito complicado isso daí. É o mesmo caso, né, dessa sociedade anônima do futebol aí, a SAFs, né? Isso daí o pessoal já começou a ver que não é só trocar a questão jurídica do clube, a formação jurídica do clube, a constituição dele. É preciso que as pessoas sejam competentes, quem está na frente, e tem que entender que nem todos vão ganhar. E quem estiver perdendo e que o investidor não estiver ganhando dinheiro, o investidor vai embora. O investidor ele investe o dinheiro para ganhar dinheiro. Você já viu alguém investir dinheiro para perder dinheiro? Não. Então, quando ele vê que o risco vai aumentando, ele vaza, ele sai fora. Então, vocês vejam bem, com esse clube nessa situação, com esse monte de jogador parado, e esses jogadores que estão lá, muitos já são paneleiros antigos, já, né, conhecidos, né, com um treinador que não se acerta com os jogadores, ele não sabe fazer relacionamento, ele não aprendeu ainda a ser técnico, né? Ele ainda é o goleiro pensa como o goleiro que ele era, como o cara que realmente foi ídolo, que era dedicado ao trabalho, ele pensa como goleiro que quer dirigir um clube. Não dá, né, gente? Não dá, não tem jeito, ele tem que pensar como técnico agora. E a gente tem que vê-lo como técnico, apesar que muito São Paulino torce para o técnico só, né? Ou torce só para o goleiro. De qualquer forma, tem que ser preservada a questão dele ser um ídolo do clube. Tem que ser, porque ele fez muito sucesso no clube realmente, se dedicou e merece todos os elogios pelo período que foi goleiro do clube. Agora, como treinador, ele merece vaia, né? Merece vaia, ele não aprendeu a ser treinador. Ser treinador não é só distribuir os jogadores em campo, não é só jogar o colete para o cara, escolher quem vai ser, que vai estar de colete branco, colete azul, colete vermelho, colete preto. Não é isso. Ser treinador envolve todo um relacionamento com o grupo. O cara tem que saber manejar um grupo, saber escalações corretas, saber definir um sistema tático, saber definir a tática para cada jogo, qual sistema vai usar para cada jogo, e observar os jogadores que ele tem, as condições que cada um pode oferecer dentro daquilo que ele é melhor, né? Não adianta, se você tem um grupo de jogadores que eles são tecnicamente superiores a muitos jogadores de outros clubes grandes, você pode exigir deles que eles desempenhem outras funções, que eles façam várias funções dentro de campo. E eu só vejo assim o Flamengo praticamente hoje no Brasil, né? Agora, se você tem um monte de jogador cabeça de bagre que mal consegue executar a função na qual se diz especialista, como é que você quer improvisar para tudo quanto é lado? Como é que você pode jogar no 4-2-4 no ataque? Como é que você pode fazer isso? Você tem que extrair
de cada jogador o que ele tem de melhor e colocá-lo na posição deles, se são cabeça de baga. Agora não adianta querer exigir desses jogadores que estão aí no São Paulo mais do que eles conseguem fazer, isso aí não tem jeito. E o Rogério Ceni está pecando nisso daí. E a gente sabe que ele é o pior aproveitamento de técnico desse período aí, todo que passou aí, que teve um tempo para aproveitar ali, para treinar o time. Ele é o pior, não teve outro pior que ele. E o São Paulo, desse jeito que está, Deus está oferecendo uma oportunidade. Por isso que eu contei a história lá no começo. Por isso que eu contei a história no começo do professor que não recebeu naquele mês e caiu uma execução na conta dele, bloquearam a conta dele, e aí vai receber no outro mês. Deus está dando oportunidade daqui até abril, o próximo jogo que vale alguma coisa do São Paulo, do São Paulo trocar de técnico. Do São Paulo pegar um técnico diferente e colocar ali para treinar o time. Porque, né, precisa treinar. Agora, essa questão, estão falando aí que acho que foi o André Plihal, né, que disse que o André Plihal que disse no Twitter que o São Paulo estava cogitando fazer uma intertemporada em Cotia e os jogadores não acharam legal. Até ele foi desmentido depois lá. Eu acredito no Plihal, viu? Acredito sim. Que ele foi desmentido depois, acho que por um jornalista chamado Bacégio, acho que é uma coisa assim. Mas que disse que não havia acontecido isso, e o PVC também havia dado essa informação aí. Olha só, se o São Paulo estiver mantendo os treinos, uma intertemporada, esse treino de intertemporada na Barra Funda, o São Paulo vai trocar de técnico nesses próximos dias. Se não trocar de técnico, é muita burrice, porque a oportunidade está aí para se contratar um técnico diferente. Se mandar esse povo para Cotia, de fato, eles vão entrar em conflito lá, para ficar lá dias lá parado lá, quando já está todo mundo nessa situação aí, entrou numa situação de beligerância, que eu não vejo como voltar para trás isso, viu? Essa situação de beligerância, a questão não é o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não representa nada, o que ele fez foi errado, o que o Ceni fez foi errado. Acontece que é a conjuntura. E se a diretoria não observar essa conjuntura toda que está acontecendo, a diretoria vai pôr a perder esse brasileiro e jogar nosso clube na segunda divisão, viu, Casares? Porque você acha que com esse clima que está aí, quando começar o Campeonato Brasileiro, algum jogador vai correr pelo senhor Rogério Ceni? Sejam sinceros, vocês acham? Vocês vão contratar mais 10, 11 jogadores para pôr no lugar desses paneleiros aí que vão fazer corpo mole? Certamente, a gente, né, pode não ser corpo mole, mas não ter aquela vontade de jogar, Vocês vão contratar mais 10, 15 jogadores para pôr aí, para ocupar o lugar desse pessoal que está machucado? Gente, praticamente impossível isso. Então, dizem que o Cuca se ofereceu aí. O Cuca parece que também é outro cara muito temperamental, tem um ego também enorme. Eu acho que o tamanho do Rogério Ceni, eu acho que se regulam ali, é um cara difícil também. Eu acho que deveria trazer, sempre fui contra o Luxemburgo treinar o São Paulo. Acho que nesse momento o Luxemburgo seria um calmante para o São Paulo, ou algum outro do tipo dele, já com bastante experiência em mexer com o jogador, para acalmar esses ânimos e pôr cada um no seu devido lugar, sem precisar gastar muito dinheiro, não. Armar sistema tático para defender quando precisa e para atacar quando der, né? Fechar meio de campo, São Paulo começar a jogar por resultado. No Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, tanto faz uma vitória contra qualquer time lá que seja contra o 19º colocado no campeonato, como vale os mesmos 3 pontos que vale contra aquele que está em primeiro lugar. Entendeu? Ou seja, um time como o Flamengo tem o valor dos mesmos 3 pontos que quando se ganha de um time lá de Santa Catarina, lá do Mato Grosso, do Cuiabá, é o mesmo valor. Então o que tem que se fazer é somar pontos. Precisa ter um técnico que enxergue isso. E se o São Paulo não fizer isso aí, o São Paulo está perdendo a oportunidade, que é por sorte, pelo amor de Deus,
mas está se oferecendo para o São Paulo para que ele comece o Campeonato Brasileiro com um novo ânimo, né? Com as coisas pelo menos entrando nos eixos, nos lugares. Agora, se começar o Campeonato Brasileiro desse jeito que vai indo aqui, e ainda a gente tem, mas pelo menos uns 20 dias até o São Paulo jogar uma partida que preste, se colocasse esse povo em Cotia, ia explodir uma bomba lá. Agora, deixando na Barra Funda do mesmo jeito, no meio desse povo que está lá, que eu falei aqui, que não tem o que fazer, não tem função lá, o time vai entrar em parafuso e nós vamos começar esse brasileiro aí numa situação deplorável. Eu nunca vi o São Paulo começar um campeonato brasileiro desse jeito, e o que é pior de tudo, se não vierem resultados rapidamente, o São Paulo não consegue se recuperar depois. Pode contratar o Pelé dos técnicos aí, que não vai conseguir se recuperar depois. Então, pessoal do São Paulo, pessoal da diretoria do São Paulo, vê se vocês agora não nos façam mais passar vergonhas, tá? Pelo menos isso. Não precisa ser campeão de tudo, mas não nos façam mais passar vergonha. E não se omitam. Não se omitam. Se vocês estiverem esse final de semana esperando para que segunda, terça-feira vocês tenham um técnico novo e demitam o Rogério Ceni, parabéns, estão tomando a atitude correta nesse momento. Porque com o Ceni, nessa situação que se criou, não vamos a lugar nenhum. O problema, já disse, não é o Marcos Paulo, tá? O problema também não é só o Ceni. Só demitir o Ceni não vai adiantar. Mas nesse momento é o que se coloca para que a gente comece um campeonato brasileiro, pelo menos com um andamento de alguma coisa que possa estabilizar essa situação. Eu não vejo possibilidade de se estabilizar essa situação aí entre Rogério e os jogadores, porque Rogério não vai pedir desculpa, também não pediria, já fez mesmo a merda, né, Rogério? Não soube conversar como conversa com o trabalhador no tempo moderno, né? Chama no canto, conversa, né? Ninguém gosta de ser constrangido em público, fez errado. Também não vou criticá-lo eternamente por causa disso. A gente erra, você é novato, é estagiário, não sabe ainda mexer com essas coisas. Então, gente, se o São Paulo estiver fazendo isso, e eu acredito que o São Paulo esteja fazendo isso, essa reação que está tendo a diretoria é a reação de alguém que vai dispensar o Rogério essa próxima semana, e tem que ser até terça-feira, quarta-feira. Porque se não fizer isso, Júlio, aguarde o tanto de problema que você vai ter. E vai ficar segurando essa bomba aí com o pavio aceso até começar o Campeonato Brasileiro. E quem lhe garante que esses jogadores vão correr pelo Rogério Ceni? Já são cabeça de bagre. Aí se você ainda tirar o ânimo dos caras ou colocar eles um contra o outro aí, você não vai conseguir nada. Mais tarde eu volto, ou amanhã cedo eu volto para falar. A gente não tem do que falar, é só falar disso, né? Porque não tem jogo, né? Conseguiram tirar o que nós tínhamos de legal para um sábado, para um domingo, né? Para quarta-feira à noite. Conseguiram tirar o nosso divertimento final de semana, né? Aquilo que a gente esperava para fazer um churrasco. Então, vamos devagar com a dor. Eu não tenho patrocinador, eu não preciso ficar entrando toda hora, repetindo notícia, ou pegando coisinha à toa para falar só de caso de aposta, de não sei o quê. Então vamos lá, vamos falar diferente. Mandar um abraço aqui para o Elton Lopes Moreira. Oi, Elton, um abração para você. Para o José Lopes. Zé Lopes, grande abraço, querido. Para o Gerson Antônio, lá de São Bernardo do Campo. Gerson, forte abraço. Para o Adeil e para a Gisele, esse casal aqui que acompanha o canal há tanto tempo. Um grande abraço para vocês, viu, gente? Para o Snowbin, outro camarada super 10 também. Ao Davi Lopes, lá do Recife. Ô Davi, forte abraço a você aí, a toda a família, viu? Ao Sidney Rodrigues, meu amigo de muito tempo aí de Itararé. Ao grupo Família Tricolor Oficial do Facebook. Família Tricolor, um abraço para vocês, muito obrigado. Ao Mbappé, esse cara que faz sempre uns comentários muito legais aqui. Ao Silvio Xavier, Silvião, abração para você. O Silvio Xavier é lá do Jardim Cagohara, em São Paulo. Ao Adilson Mela, Adilson, abração, querido. Ao André Júnior Tricolor, André, abraço, querido. Márcio Souza, salve para você, Márcio Souza. Ao Exídio também, outro amigo aqui do canal. Ao Celino, outro amigo do canal também. Ao Júnior Aquarista, alô, Júnior Aquarista, aí do Mato Grosso.
ao Maurício Zanon Júnior. Ô Maurício, primeira vez que vejo você por aqui. O André Luiz Pacheco, Andrezão, abração para você, André. Ao Márcio Ruiz Salvador, Marcião, abraço para ti, querido. Ao Alex 13 Barbeiro. Alex, forte abraço para você. Você é barbeiro mesmo? Alex, abração para ti, cara. Obrigado, viu? Ao DJ A mais B, é isso? Eu falei certo? Ou é a 7 mais? Pois você me corrija. DJ, um abraço para você. Ao Antônio Santos, ao Adilson Melo, Adilson, Antônio, um grande abraço para vocês. Ao Edilson Luiz Bovo, abração para ti, querido. Ao Fernando Humberto Oliveira de Faria, Fernandão, forte abraço para você. Mandar um abraço aqui para os grupos do Facebook também, que sempre divulgam o meu trabalho. Muito obrigado a vocês aí. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, nem de grupo, nem de pessoal que é inscrito no canal, mas eu vou falando um dia ou outro, eu falo aí, tá, gente? Torcedor São Paulino, Grupo Torcedor São Paulino, Grupo Nação Tricolor, Grupo Apaixonados por São Paulo, Notícias do São Paulo Futebol Clube, apaixonados pelo São Paulo Futebol Clube, né? Notícias do São Paulo Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, campeão dos campeões, Só Quem é Tricolor, São Paulo Soberano, São Paulinos de todo o Brasil, Torcida Soberana, São Paulo Futebol Clube de Coração, São Paulo Futebol Clube tricampeão mundial, São Paulo Futebol Clube oficial, São Paulo oficial lá no clube, São Paulo Futebol Clube na cabeça. Esses são alguns dos grupos que divulgam o meu trabalho, que eu agradeço muito, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Sem vocês não há razão para mim estar aqui. Tanto os inscritos, tanto aqueles que fazem parte dos grupos. Às vezes dos grupos não dá tempo de eu responder, evidentemente, porque são milhares e milhares de pessoas, né? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, vamos torcer para que a diretoria de São Paulo abra os olhos, faça a coisa certa e não nos deixe mais passar vergonha, tá bom? Forte abraço a todos. Tchau.